reunião desta noite, eu apresento mais uma vez a todos a minha saudação, desejando que a bênção de Deus na comunhão com o seu Espírito se faça presente em todos os corações. Lembrando que nós estamos na casa de Deus, diante do seu tabernáculo santo, para, mais uma vez, prestarmos a Ele e a todos os seus santos o nosso culto de adoração e louvor. É um momento muito precioso, onde nós temos a oportunidade de estar diante de Deus e dos seus santos para esta finalidade. Sejam todos bem-vindos, irmãos, a esta reunião, e eu estendo também a minha saudação de paz e agradecimento àqueles que estão nos visitando e também os nossos internautas que estão em seus lares prestigiando este momento sagrado em nossa reunião. Eu peço por gentileza aos que estão assentados para que se coloquem em pé e vamos fazer a nossa oração inicial, falando com Deus e pedindo a Ele que nos abençoe no transcurso da mesma, para que todos possamos regressar aos nossos lares com o nosso espírito alimentado com as virtudes dos céus. Gentileza, curvem suas cabeças, com suas mãos levantadas aos céus. Oremos, irmãos. Santíssimo e glorioso Deus, nosso eterno Pai e nosso Criador, louvamos e glorificamos o teu santo nome nesta hora, muito felizes e agradecidos por mais esta oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui diante do teu tabernáculo santo para relembrarmos os pontos importantíssimos para te servirmos nesta terra, como teus filhos, como tua igreja, como teu povo, e assim fazendo valer aquilo que o Senhor tem mandado ao nosso coração do alto céus, porque temos em nosso caminho Jesus, nosso Senhor, teu amado Filho, nosso Mestre e Salvador, que dirige os nossos passos, conduzindo nossa vida à tua glória, à eternidade. Porque nos deu a Mãe Maria Santíssima, que como Mãe do Divino Mestre também é nossa Mãe, uma Santa poderosíssima no reino dos céus, Rainha e Mãe dos filhos de Deus nesta terra. Louvamos e bendizemos também a nossa querida e santa avó, o Espírito Consolador que Jesus prometeu e nos enviou, e está conosco neste santo caminho, porque hoje é uma santa gloriosa no reino dos céus e tem nos dado sabedoria para que possamos trilhar neste caminho, honrando e glorificando o reino celestial, defendendo a honra e a integridade deste reino. Mas adoramos também, por ser da vontade do Pai, de Jesus, da Santa Avó Rosa, o santo e querido irmão Aldo, nosso profeta, que esteve conosco por 44 anos, dirigindo os nossos passos, conduzindo nossa vida e nos preparando para darmos continuidade a esta obra, agora como seus filhos nesta terra. Santo e querido irmão Aldo, estamos iniciando a nossa reunião pedindo ao Senhor que se faça presente conosco, ainda que por alguns instantes, porque são muitas congregações que neste momento estão iniciando suas reuniões. E aqui contamos com a tua bênção, com a tua graça e a tua presença, ainda que representado por anjos e santos dos céus, que foram designados da glória do Pai para conosco estar. E estes, em teu santo nome, nos abençoando, nos inspirando, para que possamos realizar uma reunião bonita e possamos alimentar todos os teus filhos, de forma que esses regressem para os seus lares com alegria e felicidade e o prazer de estarem na casa de Deus e serem muito bem alimentados. Por isso, entregamos em tuas santas mãos a nossa reunião, para que tudo seja feito em conformidade com a tua santa e bendita vontade, e os atos da mesma possa glorificar e enaltecer todo o reino celestial do nosso Deus e Pai. Amém. Cantemos o hino número 1 do nosso cenário, irmãos, Igreja Forte. Somos a Igreja Apostólica
conselhos me ensinam a vencer. Ó, irmão Aldo, adorado e tão querido, tu és muito mais do que nosso irmão. És o anjo santo que nos conduz à salvação. O teu amor é perfeito e muito belo, como perfume bem suave da essência de uma flor. És grande profeta de luz, Tens as virtudes do príncipe Jesus e a companhia da Santa Mãe, Virgem Maria. És poderoso e supremo pastor, foste escolhido pelo Santo Consolador. Tens a bondade e a serenidade do eterno Deus e a pureza da Santa Rosa é o que sinto em meu coração.
bem, irmãos. Muito bem apresentados os hinos e o coro está de parabéns. Continue sempre com esse entusiasmo, essa vontade de cantar, porque é um ministério que tem um valor muito profundo no reino dos céus e aqui na terra também. Ele é apreciado por todos, irmãos, porque é muito bonito ouvir os nossos irmãos cantando. Mexe com o nosso intelecto, com o nosso coração e nos aproxima mais de Deus. Nós vamos refletir um pouco nos ensinos e tem como tema, irmãos, a mensagem desta semana, o primeiro amor. É uma mensagem que deve ser ouvida com muita atenção, com muito respeito, muito carinho, muita consideração pela mensagem e também pelos anjos que vieram dos céus, para sentir em cada coração a recepção desta mensagem. E aqui diz assim: o primeiro amor é quando aceitamos algo de grande valor para a nossa vida, como a família, os filhos, os pais, o esposo, a esposa, o trabalho e as boas coisas que fazemos em nossas vidas. Define o primeiro amor, é o quanto ele é grande e importante. Entretanto, na vida espiritual, o primeiro amor consiste no dia em que aceitamos de todo o coração e com grande alegria o chamado de Deus, o Pai, através de Jesus, nosso Senhor, da Santa Vó Rosa, que é o Espírito Consolador de sua promessa, e do Santo Pastor de nossas almas, nosso Santo Irmão Maldo, para seguir este santo caminho que é a Igreja Apostólica, sua doutrina e sua disciplina, que são o rico tesouro da parábola de Jesus, descrita no Evangelho de São Mateus, no capítulo 13, versículo 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, em que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo, ou seja, aquele tesouro. Com esta parábola do tesouro escondido, Jesus quer ensinar a preciosidade e o valor do reino de Deus, e que tudo devemos fazer para alcançá-lo, apreciando o bem apreciando o seu grande valor e deixando qualquer outro bem deste mundo para garantir a posse deste tesouro. Este exemplo de nosso Senhor Jesus se refere quando a pessoa aceita de todo o seu coração a mensagem de nossa igreja, passa a crer com todo o amor em Jesus, na Santa Vó Rosa, no Santo Irmão Maldo, e em Maria Santíssima, e em nossa doutrina e disciplina, participando das reuniões e ouvindo com todo amor e fé as mensagens de nossa igreja e do programa Hora Milagrosa, e também participando do ministério de obreiro, corista e músico, com alegria em seu coração, não faltando nas reuniões de nossa igreja. Entretanto, este amor deve acompanhá-lo até o fim de sua vida aqui na terra, sendo firmes na fé e no amor, assim como foi a Santa Vó Rosa e o seu amor profundo, que ela sempre teve pela igreja, por seu ministério, por Jesus, por Maria Santíssima e por todos nós. Ela nunca mediu sacrifício para servir o nosso divino Mestre, e por nossa igreja apostólica deu sua própria vida. Assim foi também o Santo Irmão Aldo, que durante 44 anos nunca abandonou o seu povo e se dedicou com profundo amor por todos nós e sofreu muita humilhação, traição, injustiça e muita ingratidão. Mas nunca perdeu o seu primeiro amor, quando foi chamado por nossa Santa Vó Rosa, pois era o chamado de Deus, o Pai, e de seu amado Filho Jesus. Irmãos e irmãs, já pensaram o que seria de nossa igreja
e da vida de cada um de nós apostólicos, se a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo deixassem o primeiro amor? Estaríamos perdidos neste mundo, e os planos de Deus e de Jesus teriam falhados. Mas bendita a hora em que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo aceitaram com todo amor e bondade o chamado de Jesus, nosso Senhor, e foram fiéis até o fim, e hoje são santos poderosos com uma missão importante de tomar conta desta igreja apostólica e guardar e amparar o povo de Deus até a grande e última vitória, consumando a obra iniciada por Jesus nesta terra com todo poder, virtude e glória. Mesmo com estes exemplos maravilhosos que nos deram Jesus, a Santa Avó Rosa, Maria Santíssima, o Santo Irmão Aldo e a doutrina e disciplina tão perfeitas que têm o poder de transformar vidas e levar almas para os céus, alguns apostólicos perderam o primeiro amor. Perderam a fé, a santidade e se entregaram novamente ao pecado, perdendo a oportunidade de serem felizes e abençoados. Outros que ainda estão na igreja, mas perderam o primeiro amor. Faltam nas reuniões, não cumprem verdadeiramente o seu ministério de obreiros, como diáconos e diaconisas, e até alguns pastores. Em nome da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, nós da direção da Igreja Apostólica lhes aconselhamos a meditarem nestas palavras do Senhor Jesus, conforme está escrita no livro do Apocalipse e foi mostrado a São João por Jesus, em seus importantes avisos aos que não estão sendo leais e fiéis ao voto que fizeram no dia do seu batismo. Assim disse o Divino Mestre: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti, e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Apocalipse capítulo 2, versículo 2 e 5. Estas palavras de Jesus, venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, significam que ele moverá de sua alma toda a virtude e a unção do Espírito Santo de Deus, caso a pessoa que abandonou o primeiro amor não se arrependa. Por isso, estimados irmãos e irmãs, se arrependam e voltem ao primeiro amor. E lembrem-se sempre das palavras do Senhor Jesus, pois perdendo toda a unção do Espírito Santo, perdem toda a proteção celestial. Muitas vezes, os que eram tão fervorosos em suas orações, muito dedicados à igreja, alguns obreiros não perdiam escalas de serviço ou escalas de pregação, sem motivos justificáveis. Deixaram de ser consagrados e santificados, e alguns até guardam sentimentos ocultos no coração, e esfriaram na fé e na prática de boas obras, e já não são leais e sinceros para com Jesus, com a Santa Avó Rosa e com o Santo Irmão Aldo. Prezados irmãos, se arrependam, dobrem seus joelhos e peçam perdão a Deus. Porque também deixastes de cumprir o teu voto de batismo. Voltem a servir com aquele entusiasmo e fulgor em sua alma de cooperar com a obra de nosso Deus, participando ativamente de nossa Igreja Apostólica, inclusive obedecendo à disciplina de nossa igreja, que foi nos dada pelo Divino Mestre Jesus. Este conselho vos é dado de coração por nós da direção da igreja, porque cremos que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo estão esperando este arrependimento sincero e sua volta ao primeiro amor. Nós temos um hino sobre o primeiro amor e diz assim: não podemos deixar o mundo nos levar e perder o amor. É preciso voltar ao primeiro amor e em Deus confiar. É preciso ouvir igual ao primeiro dia em que esta palavra nesta igreja vieste aceitar.
Volte ao primeiro amor, vivendo em santidade, amor e sinceridade, se consagrando para o dia em que Jesus, com a Santa Vó Rosa, vier te buscar. Estimados irmãos e irmãs, examine o seu coração e sua vida espiritual. Faça um exame de consciência. E se não estiverem como Jesus, a Santa Vó Rosa, Maria Santíssima e o Santo Irmão Maldo querem, se arrependam e se entreguem de coração a estes santos, para que não percam a sua coroa de glória e não venham sofrer as consequências do poder maligno que domina este mundo pecador. Muito bem, irmãos. Uma mensagem de um valor muito precioso para todos nós. Uma mensagem, irmãos, que retrata a importância desta igreja para todos os filhos de Deus. Porque ela é o caminho que é Cristo Jesus e o Consolador. O caminho que é Maria Santíssima, que é o Santo Irmão Aldo, e todos os santos e anjos dos céus, irmãos, que participam desta igreja, deste evangelho, irmãos, deixado por Jesus, para que todos nós, nesta terra, sejamos vencedores. Uma igreja, irmãos, que foi formada por nosso Senhor Jesus Cristo, para estarmos dioturnamente com Deus, ao lado de Deus, em contato com Deus, irmãos, através dos nossos atos. E esse contato, irmãos, não nos deixe retroceder, irmãos, a fé que nós professamos. Aquele amor, irmãos, que nós conquistamos quando nós a conhecemos. Porque conhecemos esta igreja como o caminho que nos leva aos céus. Conhecemos esta igreja como um caminho que foi formado por Cristo, através da sua manifestação a uma nova santa que Deus formou nesta terra para ser o Espírito Consolador, cuja santa, irmãos, cumpriu-se nela uma promessa de Jesus: se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Esta promessa, irmãos, se cumpriu no ministério da Santa Avó. Isso nós temos consciência plena. Uma santa que viveu nesta terra e conosco em seu corpo presente por 16 anos, falando das novidades do reino dos céus. Que Deus existe, irmãos. E isso nos trouxe uma alegria muito grande. Porque nós não vivemos apenas da história. Porque viver da história, poderíamos ter o direito de repente, não ter tanta convicção a respeito do nosso Deus e Pai, que tem o seu trono, sua glória e reina na região celestial. Mas a semelhança do que Jesus fez nesta terra, provando que esse Deus existe, em nossos dias, Deus, o nosso Pai, nos deu este privilégio de, através de uma santa mãe e vó, nos contar esta realidade. Aí está, portanto, irmãos, a nossa alegria e o motivo maior de nós nos esforçarmos, exatamente, irmãos, para sermos sempre aquilo que aprendemos ser a partir do momento que conhecemos esta igreja. E além destes 16 anos, na presença da Santa Vó Rosa, irmãos, somam-se mais 44 anos, ao lado de um profeta, o nosso querido e santo irmão Aldo, que veio nos trazer, irmãos, a prova viva de que Deus existe e que Deus nos espera, irmãos, em sua glória. Trazendo motivos, irmãos,
para não retrocedermos em nossa carreira de fé. Principalmente pelo privilégio, irmãos, de sermos dirigidos por um profeta. E sermos dirigidos por um profeta durante 44 anos presencialmente. Todos aqui, irmãos, tiveram o privilégio de conhecer o nosso querido e santo irmão Aldo. E ver o quanto ele amou esta igreja, o quanto ele dedicou sua vida a esta igreja, dando conta, irmãos, de que vale a pena viver para o reino dos céus. Deixar o mundo, irmãos, e viver literalmente aquilo que é da vontade do nosso Deus e Pai. E tudo isso, prezados irmãos, nos dá condição de não retrocedermos em nossa carreira de fé. Mudando os nossos atos, aqueles atos que aprendemos com esta igreja, aqueles atos, irmãos, que aprendemos neste santo caminho. Porque, irmãos, é o lenitivo para que um dia e no momento mais crucial de nossa vida, podermos sorrir. Podermos ter a alegria, irmãos, de viver eternamente, não mais contando tempo, contando horas, mas eternamente com Deus. E foi justamente por isso, irmãos, que nós colocamos aqui este ensino de nosso Senhor Jesus Cristo, mostrando que o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido em um campo. Vejam bem a expressão, irmãos, desta parábola, a forma como nosso Senhor Jesus nos alerta para que vivamos com Ele. E hoje, nos dias atuais, vivamos com a Santa Avó, com o Santo Irmão Aldo e com o reino dos céus. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido em um campo, em que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vai e vende tudo quanto tem e compra, irmãos, aquele campo. É importante, irmãos, procurarmos entender esta linguagem de Cristo. Qual era a riqueza que nós tínhamos? Irmãos, ele não está falando de valor financeiro, não é isso. Mas qual era a riqueza que nós tínhamos, irmãos, antes de conhecermos esta igreja? Para nós era uma riqueza, porque era o que nós desfrutávamos, era aquilo que nós tínhamos no coração. Bebíamos, fumávamos, não é assim? E quando nós estamos vivendo esta realidade, para nós é a maior riqueza do mundo. Não queremos deixar, irmãos, por nada desta terra, principalmente porque trata de um vício. Acostumou o organismo de tal forma que parece que a gente não se liberta mais. E acaba se tornando uma riqueza para nós. Mas chegou um momento que nós resolvemos fazer uma aliança com Deus e abandonar todas estas coisas. Então, o que era riqueza para nós passou a ser pobreza, e a riqueza passou a ser este santo caminho. Passou a ser, irmãos, aquilo que nós aprendemos aqui: sua doutrina, sua disciplina, enfim, irmãos, tudo que quando nós estamos aqui sentados, falando, nós aprendemos com Cristo Jesus. Aprender, irmãos, a nos preparar para irmos para os céus. Porque, irmãos, esta igreja nasceu nesta terra com esta finalidade: aprender nesta terra, irmãos, a conquistar galardão, que foi uma das finalidades desta igreja. E é justamente por isso, irmãos, que nós temos aqui muitos trabalhos, vários ministérios, a exemplo dos obreiros, que zelam do povo de Deus, que cuidam da obra de Deus, zelando dos templos, as diaconisas também. Tudo isso, irmãos, são obras que vão nos acompanhando, até chegarmos no momento em que entregaremos, irmãos, esse trabalho, essa dedicação,
nas mãos do Pai de Jesus e Ele nos dará aquilo que merecemos. O coro, por exemplo, coristas, músicos, regentes, quanto trabalho. Vocês não imaginam o trabalho de um regente, a dedicação de um corista. Hoje eu cheguei aqui de manhã, mas quase que o dia todo estive aí com coristas, com regentes, conversando, dialogando. Poderiam esses regentes estarem aí na rua, quem sabe, passeando em um shopping, se divertindo aqui nos parques, né? No entanto, eles se dedicam tanto à obra de Deus, e isso é muito bom. Isso é maravilhoso, porque são obras que nos acompanham. E como de Deus nada se oculta, irmãos, Deus nos olha, nos vê aonde nós estamos. E nós estamos até agora, muito embora os membros chegaram no horário correto, porque não há necessidade de virem tão cedo. Mas os coristas, os músicos, se preparam tanto, exatamente para num momento como esse apresentar a nós o que de melhor eles têm no coração. E aprenderam, guardaram, ensaiaram, prepararam para nos dar o melhor. E, no entanto, encheram o nosso coração de alegria. Os pastores, irmãos, não é diferente. Eu, por exemplo, não moro em Curitiba, mas saí da minha cidade para vir aqui fazer uma visita a vocês. Minha família ficou. E muitas famílias ficam, irmãos. E os pastores vão dedicar a sua vida, o seu trabalho, a todos vocês, a todos nós. Tudo isso, irmãos, foram trabalhos que se apresenta como dedicação ao reino dos céus. E, naturalmente, por todas estas coisas, nós temos o que ganhar. O que ganhar aqui na terra, com a bênção de Deus, porque somos abençoados, vocês não têm ideia da bênção que todos nós recebemos. Porque muitas vezes Deus nos abençoa em situações que nós nem tomamos conhecimento, porque o anjo está constantemente ao nosso lado, nos livrando de coisas, irmãos, que muitas vezes nem tomamos conhecimento. Aquelas que nós tomamos conhecimento, geralmente contamos os testemunhos. Mas são muitas, irmãos, que de repente ia acontecer e deixou de acontecer sem nós percebermos. E tudo isso são bênçãos que vêm dos céus. Mas os membros também da mesma forma juntam tesouros nos céus, né? É nos céus que nós temos que ajuntar. Tesouro de luz, onde não existe traça, onde nada corrói, onde nós iremos desfrutar para toda a eternidade, irmãos, e é uma realidade. E eu quero dizer a vocês que esta igreja, ela nasceu, irmãos, com esta finalidade, de dar a oportunidade deste povo conquistar galardões no reino dos céus. Ter o direito, irmãos, de, na glória do Pai, visitar lugares maravilhosos, lindos, vocês não têm ideia. É uma surpresa? É uma surpresa. Mas felizes e bem-aventurados, irmãos, são aqueles que guardam essas surpresas em seu coração e fazem valer em seu dia a dia, na sociedade, tratando bem os seus semelhantes, sendo educados, não sendo ríspidos, irmãos, uns com os outros, porque aqui é o reino dos céus. Esta igreja, irmãos, é a mesma igreja que foi prometida por nosso Senhor Jesus, que vi descer dos céus a Nova Jerusalém, a cidade santa. Olha ela aqui, criada pelo próprio Jesus. E no reino de Deus, irmãos, só existe paz. E o início desta paz tem que ser aqui na terra, porque é a igreja de Deus. Mas para que exista esta paz, esse conforto espiritual, depende de cada um de nós. Mas a nota diz aqui claramente que muitos dos nossos irmãos deixaram o primeiro amor. Existem aqueles que nem mais estão vindo na igreja, deixaram de vir,
porque esqueceram literalmente, não querem mais saber. Não sabem o que perderam. Não imaginam, irmãos, o que perderam. Mas aqueles que muitas vezes não dão valor, irmãos, muito embora estando aqui, não dão o devido valor, também estão despercebidos. Precisa melhorar o comportamento. Precisam lembrar que tem um compromisso com Deus, com Jesus. E que tudo que nós temos aqui, irmãos, veio dos céus. A começar pela disciplina. Porque nós sabemos que quando esta igreja surgiu, as pessoas vinham, mesmo sendo apostólicos, vinham para a igreja de qualquer forma, de qualquer jeito, mas chegou um momento que Jesus foi quem determinou, através da nossa querida e santa avó, que para estar conosco aqui, para fazer parte deste santo caminho, para poder abençoar este povo, a disciplina tinha que ser do jeito que os irmãos sabem. As mulheres tendo as saias, os vestidos, 2 dedos abaixo da barriga das pernas. Não fomos nós que criamos isso, foi Jesus. Foi nosso Senhor Jesus. Então, quando estão desobedecendo, não estão desobedecendo o conselho, estão desobedecendo a Jesus. E estão perdendo muito com isto. Não imagino. Pois foi Jesus mesmo que disse, né? Eis que estou à tua porta e bato. Se vocês abrirem, eu entrarei. E como é que nós abrimos as portas para Jesus? Obedecendo a Jesus. Obedecendo a nossa querida e santa avó. Já imaginaram fechar as portas para o Divino Mestre? E quantas não têm fechado? Quantos não têm fechado as portas para Jesus? Como se estivessem dizendo, eu não quero você aqui no meu coração. Você não faz parte da minha vida. Imagine o prejuízo que essas pessoas dão a si mesmo, porque não valorizam, irmãos, aquilo que Jesus lhe deu, que foi a disciplina, a doutrina e a disciplina implantada nesta igreja. Então, quando se trata do terreno espiritual, não é necessidade de falar. As nossas obras falam. Os nossos gestos falam. As nossas atitudes, irmãos, falam. E quando falam, falam contra os santos de Deus. Falam contra o irmão Aldo, contra a Santa Avó e contra Jesus. É como se estivesse dizendo, eu não preciso de vocês. Quem não precisa de Jesus? Quem não quer Jesus? Quem não quer a Santa Avó? É impossível imaginar, irmãos, que alguém declare uma palavra como essa. A não ser que não faça parte de nossa igreja, mas eu não estou falando das pessoas lá de fora, eu estou falando daqueles que são apostólicos. Jamais alguém vai declarar verbalmente uma palavra como essa. Mas com os atos acabam falando, eu não preciso, eu não quero, eu estou bem. Mas eu digo à igreja que nós só estamos bem quando nós temos esta santa do nosso lado. Nós só podemos estar bem com Deus, com Jesus, se tivermos o irmão Aldo do nosso lado. Se a obediência às normas de nossa igreja falar mais alto, irmãos, do que a desobediência. Porque a desobediência acaba tirando as virtudes dos céus. E quando nós perdemos as virtudes dos céus, o que acontece? Facilmente nós somos levados para o mundo. Por que muitos deixam nossa igreja? Por que muitos duvidam, às vezes, de nossa palavra e acabam indo embora? Não quero mais. Porque começam com desobediência. Começam com desobediência. E é quando na palavra de Cristo ele diz, estes são tirado o candeeiro, ou seja, a sabedoria. Acabam não tendo sabedoria para discernir as coisas boas. E quando isso acontece, são levados para o mundo. Esquecem literalmente do primeiro amor. E aí, irmãos, vêm as dificuldades e o prejuízo maior
é quando mais precisamos de Deus para viver eternamente com Ele, aí vem a dificuldade. Irmãos, somos o povo do Consolador, o povo do Santo Irmão Aldo. 2 santos novos que Deus, o nosso Pai, colocou nesta terra, para nos dizer que Deus existe, para nos dizer que Deus está nos esperando. Não é uma história que ficou registrada há 2000 anos atrás. É uma história nova, de alguém que revelou Jesus a nós, de alguém que declarou com todas as palavras: Deus existe e está nos esperando, então façam a vontade deles. Deus está nos céus. E nos disse, irmãos, também, que não compensa, irmãos, pecar. Não compensa, irmãos, ter essa riqueza que tiveram antes, que deixaram de lado por causa de uma riqueza celestial. Não vale a pena. Então é justamente por isso que nosso Senhor Jesus Cristo, através desta parábola, apela aos nossos corações. Voltem ao primeiro amor. Aquele entusiasmo, aquela alegria de estarem sempre na igreja, aproveitando os momentos, aprendendo, relembrando, voltem a ter. Os nossos obreiros, as nossas diaconisas, quanto trabalho nós temos aqui. Limpeza do salão, né? E muitas outras coisas, né, que a gente pode estar fazendo aqui, e sendo vistos, irmãos, pelos céus, e guardando esses tesouros, que vamos apresentar a Deus e a todos os seus santos. Irmãos, que todos compreendam e façam valer em seu coração esta parábola de Jesus, e estes ensinos aqui, porque é para o seu bem, para a sua felicidade. E um dia, se você não faz como nós ensinamos aqui, você vai sentir falta um dia. E nós não queremos que isso aconteça. Não faça por onde fazer falta, irmãos, estes ensinos em sua vida. Mas lutem para que neste momento em que irão apresentar a Deus suas obras, possam ser recebidos de braços abertos, possam ser recebidos com alegria, a semelhança do que Deus, o nosso Pai, sempre recebeu Cristo. Este é o meu filho em quem eu tenho alegria, este é o meu filho em quem eu tenho prazer. Que Deus tenha prazer, irmãos, no amor, na dedicação, nos atos de todos os nossos prezados irmãos. Sejam todos muito felizes nesta igreja, obedecendo a Santa Avó Rosa e o nosso querido e santo irmão Aldo. Amém. Todos em pé, irmãos, vamos finalizar a nossa reunião com uma oração, agradecendo de coração a todos vocês, pelo carinho, pela felicidade de viver nesta santa igreja, e quero agradecer também a todos aqueles que participaram desta obra maravilhosa, um templo muito bonito, onde nós hoje estamos sentindo aqui o conforto do esforço que cada um fez. Isso não só aqueles que trabalharam aqui, né, porque a gente chegou aqui, uma equipe trabalhando, dedicando, mas nós estendemos aí este agradecimento a todos aqueles que estenderam sua mão e acreditaram nesse trabalho. E hoje nós estamos aqui muito felizes e agradecidos a vocês e a todo o reino dos céus, porque, irmãos, isso aqui foi um grande milagre. Foi um grande milagre isso aqui. Uma obra como essa, ser realizada em menos de 8 meses, não é brincadeira. É fruto de um amor sincero, de uma dedicação de um povo que verdadeiramente ama a sua igreja, ama este santo caminho. Que a Santa Avó abençoe a todos. Santíssimo Deus e nosso Pai Celeste, Todo-Poderoso, chegamos ao final de nossa reunião, onde aqui passamos momentos de alegria, de felicidade, alimentando nossa alma, nosso coração, para que sejamos a semelhança de Cristo, do Consolador, de Maria Santíssima e do nosso querido e santo irmão Aldo nesta igreja, neste santo caminho, porque o santo irmão Aldo nos deu esta enorme responsabilidade para vivermos para o reino dos céus, para vivermos, Santa Avó querida, tudo quanto a Senhora nos ensinou através do santo e querido irmão Aldo. E nós estamos aqui
porque a senhora confiou em nós. Entendeu que o santo irmão Aldo, por 44 anos, nos preparou para seguirmos em frente. E nós vamos unidos, porque somos uma só família e os santos de Deus estão nesta terra à nossa disposição para nos ajudar. E foi justamente por esta razão que relembrei a estes nossos irmãos sobre a disciplina de nossa igreja, sobre os cuidados que nós temos que ter exatamente para termos o respaldo dos céus. E eu acredito que esta palavra chamou a atenção de todos os teus filhos, aqueles que vivem na obediência para continuarem obedecendo, e aqueles que por algum descuido se dispersaram do primeiro amor, querida avó, possam reconhecer que um dia haverão de prestar conta a Deus, e é o momento mais difícil de nossa vida. E como é bom, querida avó, naquele momento difícil, a gente ver a senhora com os braços abertos, com um sorriso ao nosso lado. Muito obrigado, meu filho, muito obrigado, minha filha, por defender a honra e a integridade do reino dos céus. Prezados irmãos, prezadas irmãs, lutem assim, com esse conceito em sua alma, relembrando que a responsabilidade é muito grande, mas o gozo dessa responsabilidade é muito maior e é eterno, porque quando nós iremos morar com Deus para toda a eternidade. E não compensa, irmãos, viver nesta terra, seja o tempo que for, na desobediência, porque o melhor é servir a Deus, o melhor é obedecer aos céus. Vó querida, mas eu me lembro também destes cujos nomes estão nesta caixa de oração. São teus filhos, nossos irmãos, que também da mesma forma pede a tua bênção, tua graça para eles. Querida avó, e nesta oportunidade, lembrando destes nossos irmãos, peço à Senhora e ao santo irmão Aldo que conceda paz, saúde e felicidade, tudo o que eles estão te pedindo. E agora despede a todos os nossos irmãos com a tua paz, o teu conforto, e que amanhã eles possam unidos estarem aqui, porque iremos refletir mais uma vez nestas palavras, relembrando pontos importantíssimos de doutrina que nos faz vencer, que nos faz alcançar o nosso galardão com Cristo Jesus. Recebe a nossa mais sincera gratidão, não só hoje, mas para toda a eternidade. Amém. A paz do Senhor a todos, que a Santa Avó Rosa e o Primaz vos abençoe.